Volto a falar com você, meu aluno, minha aluna, sobre o tema do condomínio, abordando agora uma modalidade especial de condomínio, que é o condomínio voluntário, também chamado condomínio convencional. Importante lembrar que o condomínio voluntário ou convencional decorre da própria iniciativa dos condôminos. Duas ou mais pessoas decidem comprar um bem, e esse bem será compartilhado por elas. O que levaria duas ou mais pessoas a terem essa decisão? A compartilharem um bem e não cada qual comprar o seu próprio bem. Por exemplo, o desejo, o planejamento de se ter um patrimônio maior. E aí, de repente, eu sozinho não disponho do capital suficiente para ter aquele grande patrimônio. Ou nem que não seja um grande patrimônio, mas eu quero ter, por exemplo, uma casa de praia e eu não consigo adquiri-la de maneira isolada, particular. Eu me junto a você e nós então, somando aí capital, somando esforços, conseguimos ter esse bem. Claro que isso implicará uma sistematização de uso, isso vai nos levar a organizar o aproveitamento desse bem, mas de todo modo é a saída para que nós consigamos esse sonho que sozinhos talvez não conseguíssemos nos realizar. Pois bem, tratando do condomínio agora voluntário, eu peço que vocês anotem aí o roteiro que foi projetado, para falar dos direitos do condômino. Primeiro direito, o direito de usar a coisa. Veja só, tá tudo em ordem aqui na nossa aula, Então, o áudio tá ok, o vídeo tá ok. Eu hoje trago uma tecnologia de última geração para vocês. Eu estou ok, o professor está ok, portanto, meus queridos alunos, brotem nesta aula, esqueçam o vírus do chinês. Brotem nessa aula, esqueçam o vírus do chinês. Agora é para esquecer negatividade, esse clima pesado que estamos vivendo, para aprender. Nada mais prazeroso do que o lazer do aprender, o lazer do ampliar o conhecimento. E claro, com a ciência jurídica por excelência, que é o direito civil, Deixa para lá um pouquinho penal, deixa para lá um pouquinho constitucional, porque é com o direito civil que você vai ficar rico na vida. Penal nos atrai, lógico, mexe com sangue, mexe com crime, com investigações, com suposições, com provas periciais, mas não dá dinheiro. Se for advogado criminalista, você vai viver uma vida medíocre. Para ser rico, próspero, pleno, escolha o direito civil. Fechou? Você pega inventário de um empresário mediano aí, meu filho, você arrebenta de ganhar dinheiro, nem olha na minha cara mais, Fica chique, fica preparado para desfrutar a vida. Voltando agora aqui no condomínio. Se eu estou usando um bem em comum, eu preciso obedecer a alguns critérios. O primeiro critério é respeitar a chamada indivisão do bem. O segundo critério, respeitar a destinação do bem. Como assim? Eu tenho que ter em mente que estou compartilhando com você o mesmo bem. Por isso, eu não tenho ampla liberdade para fazer com esse bem o que eu faria, por exemplo, com um bem só meu. Se eu estou compartilhando uma chácara com você, ou a tal casa de praia, eu sei que vou ter que sistematizar essa utilização. E aqui veja, a lei vai dizer que se um de nós se apossar desse bem com exclusividade, afastando o outro condômino, isso configura um esbulho. Veja, se eu vou lá e me aposto dessa casa de praia, impeço a sua entrada, eu estarei esbulhando a sua posse dentro do meu próprio bem. Por isso, nós queremos, por exemplo, pacificar essa relação, torná-la mais harmoniosa, mais organizada, é possível, por exemplo, que um de nós decida alugar essa casa de praia, alugar esse bem. E aí haverá o pagamento proporcional de aluguel ao outro que também é condômino. Então, por exemplo, eu quero ficar sozinho na casa de praia pagando o aluguel. Por que pagar aluguel se a casa de praia também é minha? Ora, porque eu estou ocupando também a sua metade.
Se o aluguel fosse para um estranho R$ 1.000, nesse caso, estando eu lá, um dos proprietários alugando, eu pago para você R$ 500. Eu pago proporcional da sua parte nessa locação, correto? Uma coisa importante também é que há sempre a preferência do condômino para qualquer aproveitamento desse bem em face de terceiros. Então, se for para alugar para um terceiro ou alugar para o condômino, que já é dono, claro, tem preferência o condômino. Se também já está alugado para um terceiro e um dos condôminos decide ou precisa alugar aquele imóvel, quando encerrar o contrato de locação, ele tem preferência em ocupar esse bem. Então, tudo vai naturalmente favorecer de modo prioritário o condômino por já ser proprietário. Isso tudo está ligado a quê? A respeitar a indivisão do bem. O bem é um todo único e indivisível, cuja propriedade deve ser exercida de modo compartilhado. E aí, para que haja esse compartilhamento, é preciso respeitar o direito do outro. Segundo critério desse uso pela lei, respeitar a destinação do condomínio. Veja, meu aluno, minha aluna, essas regras não só se aplicam para o condomínio voluntário, mas também se estendem ao condomínio edilício, o condomínio mais importante, o condomínio que nós conhecemos com muito mais frequência, que é o prédio de apartamentos residenciais ou de salas comerciais, que é aquele condomínio de casas. Tudo isso é muito mais hoje realidade do que o condomínio voluntário. Pois bem, essas regras de agora, não digo todas, mas quase todas também serão aproveitadas para esse condomínio edilício que nós vamos estudar no momento futuro. Pois bem, destinação. Suponhamos que eu e você tenhamos uma grande casa e nesta grande casa em comum nós estamos colocando inquilinos. Portanto, a destinação dessa casa em comum é uma destinação residencial. De repente, nós queremos mudar essa destinação para transformá-la em empresarial ou comercial. Nós, pelo consenso, mudamos a destinação. Algo que é uma tônica, que é uma regra constante aqui na questão do condomínio, é o tal do consenso. Tudo por consenso pode ser alterado. Por quê? Porque como é uma realidade particular, uma realidade de propriedade particular, eu e você podemos negociar o que foi interessante para nós. Eu e você, você e eu, Como diria a grande banda Turma da Alegria, Trem da Alegria, perdão, do Trem da Alegria, Eu e você, você e eu, podemos nessa autonomia regular o condomínio para nossa conveniência. E aí o que a gente vai fazer? Vamos mudar para empresarial? Beleza, basta que nós tenhamos esse acordo já definido. Seguindo agora o roteiro, depois do uso, deixa eu só ver aqui o que vem. O reivindicar o bem. Olha só, eu sempre destaquei com vocês que há uma diferença profunda entre a ação reivindicatória e a ação de reintegração de posse. Por quê? Porque a ação reivindicatória é, por excelência, a ação de dono, a ação que protege e que ampara o proprietário. Naqueles casos em que não basta a reintegração de posse, porque a questão central não é a posse. A questão central é a propriedade. De que maneira? Aquele que, por exemplo, esbulhou meu bem, não se limitou a tomar a posse. Ele também se diz o dono desse bem. E agora a discussão não é retomar a posse tomada de modo ilegítimo, não. A discussão é quem é o dono verdadeiro. Porque aquele que está me esbulhando se diz o dono verdadeiro. Mas eu sou o dono verdadeiro e posso provar. Como é que eu vou provar essa minha condição? Por meio de uma ação reivindicatória. E aí vejam que a ação reivindicatória é mais completa que a reintegração de posse. Porque na reintegração de posse, o autor se limita a recuperar a posse perdida.
enquanto que na ação reivindicatória ele quer provar ser o dono verdadeiro e, provando ser o dono verdadeiro, retomar a posse esbulhada. Conclusão: a ação reivindicatória é mais completa, é mais abrangente do que a reintegração de posse. Vejam só, há um princípio que rege o condomínio de modo muito particular, que é o chamado princípio da indivisibilidade do condomínio. Por quê? Eu posso ter com você uma casa, um terreno, um terreno e um apartamento. O conjunto desses elementos representará um condomínio. E entre nós, isso vai estabelecer um condomínio infracionável, um condomínio como um todo indivisível. Explicando melhor, eu não tenho propriamente aquele apartamento, aquela casa, aquele terreno. Eu, assim como você, temos uma fração, temos um percentual abstrato desses bens, porque o conjunto deles representa essa totalidade de uma coisa única. Tanto que, por exemplo, se a gente recebeu isso por herança, a nossa participação nesse bem se dá não de modo objetivo, o terreno, a casa, o carro, mas exatamente pelo quinhão hereditário. O que é isso? Pela fração que cabe a cada um de nós nessa propriedade conjunta. Eu falo isso pelo seguinte: se, por exemplo, vamos voltar na casa que nós temos em comum, se esta casa for ocupada, ela for invadida, portanto sofrer esbulho, e você estiver viajando, eu posso reivindicar a propriedade desta casa sozinho, em nome de nós dois. É esse o direito que decorre da indivisibilidade do condomínio. Basta que um condômino, falando pelos demais, atue na defesa dessa propriedade. Veja, para que haja aqui a ação reivindicatória, é fundamental que o esbulhador se afirme proprietário. Se afirme proprietário. Porque se ele simplesmente invade, isso é esbulho. E se é esbulho, qual ação é correta? Reintegração de posse. Porém, quando ele invade, esbulhando, por se afirmar o dono, aí a discussão sobe de nível. Porque não é simplesmente saber quem tem a posse correta, mas é definir quem tem a legítima propriedade. Com isso, você está viajando, eu proponho a reivindicatória, provo que aquele invasor não é dono coisa nenhuma, e ele será obrigado, então, a me devolver o imóvel e, portanto, devolver a posse. Veja novamente como a reivindicatória é maior do que a reintegração, porque o resultado de retomada que ela vai trazer é mais completo. Retoma-se a propriedade e retoma-se também a posse. Vamos pensar agora diferente? Ao invés de ser um terceiro entrando nesta casa, sou eu entrando nela de modo a ocupá-la com exclusividade. Olha que guloso, né? Não bastasse eu ter a metade desse imóvel, eu quero exclusividade nele todo. E eu venho e te esbulho nesse bem. Pessoal, questão de prova da OAB. Eu fui lá, ocupei a casa por inteiro, impeço a sua entrada, eu estou esbulhando você, porque eu estou retirando de você a posse desse bem. Qual ação você vai propor contra mim? Porque eu me digo dono também, né? Eu sou condômino. Você pode propor contra mim a ação reivindicatória? Não, porque a ação reivindicatória cabe contra quem não é o dono. Contra quem não é o dono. Ora, só que nesse caso em que eu estou esbulhando a casa, eu sou dono. Eu sou dono de metade, mas sou dono. Então, atenção, quando quem esbulha, é o próprio, um dos próprios condôminos, não cabe contra ele a reivindicatória, porque ele é de fato dono. Cabe contra ele apenas a reintegração de posse. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais. Eu posso até esconder aqui atrás, tecnologia moderna, né? Braços dados ou não. Só mexer aqui no esqueminha.
nas escolas, nas ruas, prédios, construções. Pessoal, próximo direito, defender a posse de outrem. Eu estou com uma tosse, espero não ser Covid ou Corona, né? Porque uma pessoa robusta como eu, de uma grande imunidade orgânica, não seria justo que a vida me pregasse essa peça, né? Um cara trabalhado na academia, um cara dedicado à saúde cotidiana, que me cuido, que sou vaidoso, não é? Que procuro aí manter áreas de natureza na minha casa. A minha casa é uma casa muito povoada de fauna e flora, né? Vários animais, inclusive ratos, baratas. Então não é para um cara desse, conectado com o cosmo, sofrer uma doença, uma gripezinha tão banal, né? Como é o corona e o Covid. Então, pelo amor de Deus, estou aqui inteiro e plenamente saudável. Veja agora, defender a posse contra outrem. Nessa situação, a regra é igual. Por quê? Na situação anterior, aquele que tomou a nossa casa se dizendo proprietário. Mas agora, nessa situação posterior, alguém toma a nossa casa apenas pelo esbulho. Não é que ele quer provar que é o dono verdadeiro, ele quer ocupar, ele quer fazer uso desse bem. Então aí nós saímos da chamada ação reivindicatória e ouvimos para a ação de reintegração de posse. Novamente haverá aquela representatividade do condomínio por cada um de nós. Cada um de nós está legitimado a atuar sozinho na defesa desse condomínio. E veja, o terceiro ofensor não pode alegar como defesa o caráter parcial do meu direito, do seu direito. Dizendo, não, mas você está defendendo um bem, mas o bem não é inteiramente seu. Cadê o outro proprietário? Não há essa necessidade de trazer o outro proprietário, né? Exatamente porque esse bem é representado por inteiro por cada um de nós. Próximo direito que assiste o condômino do condomínio voluntário ou convencional é o direito que vocês encontram aí de alienar ou gravar a parte indivisa. Duas ações distintas, mas que são fundamentais na demonstração dessa autonomia que o condômino tem. Primeira coisa, alienar a parte indivisa. Por que parte indivisa? Porque nós sabemos que na totalidade do condomínio compete a cada condômino apenas uma parte. E essa parte é o seu núcleo fundamental de propriedade. Ou seja, aquilo ali não vai ser mais fracionado. Se eu tenho meu 1/3, eu tenho meu quarto, isso representa a minha prerrogativa particular naquele condomínio. Eu posso vender a minha parte? Lógico, eu sou tão proprietário quanto dono de um bem com exclusividade. Agora, como eu tenho ali uma relação peculiar com outros proprietários sobre o mesmo bem, é natural que a lei me imponha algumas restrições. Basicamente, a restrição de dar a preferência de aquisição a outro condômino, para que ele, por exemplo, não tenha o inconveniente de se ver compartilhando aquele bem com uma pessoa estranha. Então é natural que ele tenha o chamado direito de preferência ou direito de prelação, ainda chamado direito de preempção. Então veja você, preferência, prelação ou preempção, as três figuras aqui dão a prioridade ao condômino na compra dessa parte indivisa. Como é que a lei sistematiza esse direito? Vou vender a minha parte indivisa, preciso primeiro oferecê-la a você, meu parceiro de condomínio. E preciso oferecer a você pelas mesmas condições em que eu a ofereceria a um estranho. Veja, não somente preço, mas também facilidades, como por exemplo a forma de pagamento. Se eu parcelaria essa aquisição para o estranho, eu preciso também dar essa condição para você. E se eventualmente você for preterido, ou seja, não atendido, você tem direito a, tomando ciência dessa venda para o terceiro, propor uma ação de preempção, preferência ou prelação. Para quê?
para que, ao propor essa ação, tenha direito de depositar o preço que foi pago pelo estranho, pelo terceiro. E, tendo depositado esse preço, reaver a parte para si. Então veja aqui como, de fato, a lei cerca de garantias esse condômino em relação a um terceiro que talvez pudesse comprar a parte em divisa. Se ainda houver essa aquisição pelo terceiro, o condômino consegue reverter, consegue ainda alterar essa compra, né? Só fazer uma mudancinha aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Pois bem, continuando aí, quando se vai fazer a alienação de uma parte durante o processo de inventário, no inventário, o que nós encontramos é a herança. A herança também é considerada um condomínio, sabiam? Porque pensemos juntos, aquele patrimônio deixado pelo falecido será compartilhado, pelo menos durante o processo de inventário, por 2 ou mais herdeiros. Quer dizer, eu e meus irmãos que recebemos a herança do nosso pai, não somos proprietários de bens propriamente ditos, mas sim de frações ideais. Eu tenho 1/3, ou 1/4, ou 1/10, dependendo de quantos sejam os herdeiros. E diz o Código Civil, atenção, durante o inventário, é nula a alienação de coisa certa e determinada. Eu não posso falar, vou pegar esse terreno e vender, porque no final vai ser meu mesmo, né? Negativo. Porque há grandes mudanças que podem acontecer, ou grandes mudanças podem acontecer durante o inventário até a fase da partilha. Por exemplo, outros herdeiros aparecerem, por exemplo, dívidas se somarem, levando ao esgotamento maior daquele patrimônio. Eu não sei o que virá pela frente ainda até o final do inventário. Então, aprendam isso, ó. Durante o inventário, eu sou condômino e posso alienar apenas a minha fração, o meu 1/3, o meu 1/4, o meu 1/10. Se eu faço a alienação de uma coisa individualizada, o terreno, a casa, o carro, a lei declara nula essa alienação, exceto, aí vem uma ressalva, se o juiz der autorização. Se ele concordar, né, eventualmente é uma venda necessária para atender algum problema ali ocasional, com a concordância do juiz, não havendo prejuízo para terceiros, especialmente para os próprios condôminos. Só mais um momentinho. Aí ficou bom. Não haverá aqui impedimento, né, pelo menos naquele momento, para que o juiz faça essa permissão. E agora eu comento do gravar a coisa, né? A lei fala alienar ou gravar a parte indivisa. Gravar é submeter a parte indivisa à garantia, ou como garantia de uma dívida. Eu estou lá cheio de conta para pagar, não tenho recurso próprio para saldá-las, e eu tenho lá o meu 1/3 numa casa. Sou condômino desse 1/3. Posso dá-lo em garantia numa hipoteca, por exemplo? Posso. Eu havia dito a você que todas as prerrogativas possíveis a um proprietário solitário são possíveis ao proprietário em condomínio, porque ele é tão proprietário quanto o solitário. Outra possibilidade, aí vai depender dos outros condôminos, é que a totalidade desse imóvel seja dada em garantia, e não apenas a fração ideal. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos que me veem numa condição de grande necessidade e naquela negociação é preciso oferecer toda a casa. Eles sabem que eu vou pagar isso no futuro, que não vai acontecer nenhum risco de perda. Eles acabam concordando em entregar toda a casa como garantia. Então veja, se houver a concordância dos outros condôminos, é possível também que a totalidade do imóvel seja gravada, quer dizer, seja dada como garantia de uma dívida eventual, tá? E aí chegamos, pessoal, no tema dos deveres. Naturalmente que quando a gente pensa numa relação de condomínio, essa relação vai trazer, por exemplo, questões ligadas
a conservação, investimento, aprimoramento, e a partir daí isso gera dívidas que vão ser compartilhadas pelos condôminos. Não só se tem uma divisão de capital, de investimento, mas também de gastos, de despesas. Então, primeiro dever que incumbe a esses condôminos: socorrer de modo comum as despesas geradas pelo condomínio. E a partir daí, se surgirem dívidas relacionadas a esse investimento, a essa conservação, elas também serão compartilhadas de modo proporcional. É importante dizer uma coisa: será que sempre cada condômino terá a mesma fração dos demais? Não. De repente, vamos pensar, eu recebi numa herança duas partes de 3 em que uma casa foi dividida, eventualmente, né? Numa composição da herança, algum tipo de intervenção para torná-la mais justa, eu acabei pegando uma parte maior. Então, se eu tenho uma fração maior nesse bem que é compartilhado, eu também terei deveres maiores, né? Também terei aqui uma necessidade de obrigações que vão me onerar de um modo mais severo. Veja lá no nosso roteiro agora, vamos comentar do item da administração do condomínio. Eu havia falado a vocês que a administração, direitos e deveres não vão se aplicar apenas ao condomínio voluntário, mas também se estenderão para o condomínio edilício, para aquele que é o condomínio de prédio, de casa. E aí um tema fundamental é a administração. Veja que aparece lá o famoso síndico. Síndico, que é uma figura até folclórica, até pitoresca, porque é associado àquele que tem um rigor, né, na administração, nem sempre é bem-vindo no cumprimento do seu papel. E o síndico será escolhido pelos condôminos para um mandato inicial de 2 anos. Quem é o síndico? Uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Importante dizer que ele tem que ser eleito pela coletividade. E aí, uma vez aprovado, ele passa a ter 2 anos de um mandato que pode ser renovado indefinidamente. Para cada 2 anos, ele vai sendo reeleito, enquanto o condomínio o mantiver. Hoje em dia, há uma peculiaridade muito curiosa. Algumas empresas especializadas acabam administrando os condomínios e elas contam com o síndico para auxiliá-las. Ele acaba entrando ali como sendo o intermediário entre a empresa e também os próprios condôminos, né? E vejam só, nesse caso, há também síndicos profissionais que acabam atuando em mais de um condomínio, né? E aí, repito, ele vai ter sempre esse mandato de 2 anos. O síndico é o representante oficial do condomínio. Ele representa o condomínio como entidade. Ele representa, inclusive, processualmente. Quando o condomínio é autor de uma ação ou é réu de uma ação, o seu porta-voz é o síndico. E o síndico tem uma série de obrigações em relação ao condomínio, especialmente a prestação de contas do seu trabalho. Aparece para vocês também a figura dos conselhos. Há 2 conselhos, um obrigatório, outro facultativo. Há o conselho fiscal obrigatório, composto por 3 condôminos e que também terão um mandato de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Nesse caso, esse conselho, como o nome diz, vai fiscalizar a atuação do síndico, vai, claro, assessorá-lo, vai ajudá-lo, mas o papel fundamental é exatamente modular essa atuação do síndico para que seja aí especialmente uma administração transparente, né, aberta a qualquer tipo de investigação. Pois bem, e ao conselho consultivo. O conselho consultivo vai assessorar o síndico em questões mais particulares, principalmente em questões ligadas a litígios, a problemas pontuais do condomínio.
E esse conselho consultivo é o grande braço direito do síndico na sua administração, tá? Então vejam, ao fiscal e ao consultivo assessorando o síndico nesse seu trabalho. Até que chegamos na figura da Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão máximo do condomínio, é o órgão soberano, tanto que as decisões da Assembleia vinculam o próprio síndico e os seus conselhos. Quer dizer, as decisões tomadas ali são soberanas e são vinculantes. Existem duas assembleias previstas em lei, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Qual é a diferença? O nome está dizendo, a Assembleia Geral Ordinária tem uma regularidade, ela acontece todo ano para que se possa prestar contas do trabalho do síndico, para que se tenha a apresentação do orçamento. Então, as questões cotidianas do condomínio acabam sendo levadas exatamente à ordinária. Quando se tem um caso emergencial, um caso especial, né, e esse caso precisa ser deliberado pela comunidade dos condôminos, aí se faz uma Assembleia Geral Extraordinária. Quem convoca ou o síndico ou 1/4 dos condôminos. Veja, não só é destinada essa Assembleia Extraordinária para questões incomuns, para questões emergenciais, como também para temas específicos. Por exemplo, diz o Código Civil que somente numa Assembleia Extraordinária é que se poderá votar a mudança da convenção. De repente, eles querem alterar lá as regras do condomínio, não é a Assembleia Ordinária a Assembleia competente para essa mudança. A lei vai cobrar que se faça a mudança pela Assembleia Extraordinária, tá? E aí, por que 1/4 dos condôminos tem essa autonomia? Vamos imaginar que eles pretendam mudar o síndico, que não está com mais legitimidade, não é mais apoiado pelos condôminos, então não seria razoável o próprio síndico convocar essa assembleia. Daí os próprios condôminos terem essa autonomia para, mediante 1/4 deles, né, subscrevendo esse requerimento, se possa então instalar a Assembleia Geral Extraordinária. Ok? Vou ficando por aqui. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, né? E a gente continua então na próxima aula tratando das questões do condomínio. Entrando daqui a pouquinho naquele que é o mais importante, que é o condomínio em edificações ou condomínio edilício. Obrigado, pessoal. Até a próxima.